A Câmara Municipal de São Paulo vota nesta terça-feira, 19, o pedido de cassação de Camilo Cristófaro, do Partido Avante, por conta de uma fala racista. Entre os vereadores, a expectativa é que ele perca o mandato. Nós, população afrodescendente, estamos cansados de todos os dias ter que denunciar práticas iguais a essa. Há muito que se avançar para erradicar o racismo em nosso país. Mas, sem dúvida nenhuma, cada sinalização é extremamente importante, disse Jussara Basso, vereadora pelo PSOL. A cassação depende de 37 dos 55 votos para acontecer. Um mapa que circula nos bastidores aponta 41 votos a favor da cassação. A previsão leva em conta manifestações anteriores dos vereadores sobre o caso. A expectativa é que partidos como MDB, Podemos e União Brasil votem em peso pela perda de mandato. Caso de racismo aconteceu em 3 de maio do ano passado. Na ocasião, Cristófaro proferiu uma fala preconceituosa que vazou durante a transmissão da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Aplicativos. Após a repercussão, o vereador foi desfiliado do PSB e pediu desculpas pelo que disse. O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou nesta terça-feira, 19, a suspensão dos processos contra o juiz Eduardo Apio, afastado do comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelo andamento da Lava Jato. De acordo com a Globo News, Toffoli ordenou ainda que todas as acusações de suspeição sobre Apio, ou integrantes do TRF-4, passem a ser avaliadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Toffoli também determinou que o CNJ envie ao Supremo todos os achados sobre a atuação dos desembargadores do TRF-4. Na decisão, o ministro relata que o TRF-4 vem reiterada e conscientemente desobedecendo ordens do Supremo Tribunal Federal. A declaração de suspeição do juiz Eduardo Apio, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contrariou a jurisprudência da própria Corte, e foi uma resposta lavajatista à decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de declarar a imprestabilidade das provas do acordo de leniência da Odebrecht para todos os casos em tramitação no país. Internautas criticaram o senador Hamilton Mourão, e argumentaram que o parlamentar demorou para se solidarizar e tentar alguma ajuda para as vítimas dos temporais no Rio Grande do Sul. No Twitter, o nome do general chegou ao Trending Topic, tópico em tendência, um dos assuntos mais comentados na rede social. Um internauta escreveu nesta sexta, 15, hoje, 10 dias depois do começo da tragédia no Sul, o general Mourão, que é senador gaúcho, resolveu aparecer no estado, e, ainda, somente vistando-o governador para colocar seu gabinete à disposição. Nossa, quanta solidariedade! De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 48 pessoas morreram por conta da tragédia. Os temporais atingiram 103 dos 497 municípios gaúchos. Os números apontaram que 1.426 desabrigados, pessoas que necessitam de abrigo público, e 20.969 desalojados, pessoas que estão em casas de parentes ou amigos. A Defesa Civil estima que mais de 357 mil pessoas tenham sido afetadas pelas inundações. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Deriti, apagou uma postagem nas redes sociais de pacotes de maconha com fotos do presidente Lula, após uma notificação da Advocacia Geral da União. Deriti publicou na rede social uma imagem, como sendo de uma apreensão da polícia, na qual tijolos de maconha aparecem com adesivos do rosto do presidente Lula, e a frase faz o L. A AGU encaminhou uma notificação extrajudicial para a remoção da imagem. O documento ressalta o caráter político das postagens e adverte que, em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta, diz nota do órgão. Então, Deriti decidiu apagar. Ele é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, defendeu que seguirá dando publicidade a grandes apreensões de cargas ilícitas. Deriti foi deputado federal por São Paulo, eleito pela primeira vez em 2018, e é policial militar da reserva da PM paulista. O resultado parcial da correição extraordinária feita pela Corregedoria Nacional de Justiça na 13ª Vara Federal de Curitiba,
e na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, encontrou indícios de conluio com o objetivo de destinar valores bilionários para serem usados com exclusividade pelos integrantes da Lava Jato. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça nesta sexta-feira, 15, e decorrem da análise de uma parcela mínima dos autos de colaboração, leniência, ações penais e procedimentos diversos que tramitaram em Curitiba. A conclusão é de que houve uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Por meio desses acordos, o grupo de procuradores de Curitiba recolheu e repassou à Petrobras 2,1 bilhões de reais entre 2015 e 2018, com autorização da 13ª Vara Federal, a título de ressarcimento pelos desvios praticados. O CNJ adiantou que serão propostos a abertura de procedimentos disciplinares contra os magistrados e servidores envolvidos. O jornalista Alexandre Garcia, que há alguns anos vem atuando como uma espécie de porta-voz informal do bolsonarismo mais bufo, teve que ler no ar um direito de resposta exigido pela Advocacia Geral da União após ter dito em seu canal no YouTube que as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul na última semana, deixando 47 mortos, teriam sido provocadas por uma abertura proposital de comportas em usinas hidrelétricas do estado, imputando uma absurda culpa ao PT pelo fato que havia inventado. A difusão aberta e descarada desta fake news gerou revolta no Executivo Federal, que por meio da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vinculada à AGU, exigiu que o comunicador ultra-reacionário desmentisse o que havia dito. Em relação à declaração feita pelo jornalista Alexandre Garcia, no programa Oeste Sem Fronteiras, no canal da revista Oeste na plataforma YouTube, no dia 8 de setembro de 2023, o Ministério de Minas e Energia esclarece que a operação das 3 usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, citadas pelo comentarista, não contribuíram ou agravaram a tragédia que atingiu a região serrana e do Vale do Rio Taquari. A região foi castigada pelas fortes chuvas que causaram grandes inundações em cidades da região, causando mortes e grandes estragos. Diz trecho da nota lida por Garcia. O Solidariedade vai acionar o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil contra o advogado expulso do partido por atacar ministros do STF durante sustentação oral na corte. Vice-presidente do partido, Paulinho da Fossa, disse que está em contato com o departamento jurídico do Solidariedade para entrar com a representação. Ele não é um cara qualquer, foi candidato a deputado estadual e expôs o partido ao ridículo, disse o ex-deputado ao UOL. O advogado criminalista Hericat Winkel disse, durante julgamento ontem sobre os ataques de 8 de janeiro, que o ministro Alexandre de Moraes passa de julgador a acusador e teria rancor contra patriotas. Ele defende Tiago de Assis Matar, preso pela polícia militar durante a invasão no Palácio do Planalto. É um misto de raiva com rancor contra patriotas. Patriotas que na concepção maior são aqueles que amam seu país. Heri Katwinkel, advogado de defesa em resposta, Katwinkel ouviu do ministro que sua declaração foi patética e medíocre. O ministro disse que Katwinkel usou o tempo que deveria ser para a defesa de seu cliente para atacar o tribunal. Investigado e prestes a perder o mandato, Sérgio Moro terá uma preocupação extra a partir desta sexta-feira, 15, quando advogados do doleiro Alberto Youssef entrarão com uma ação-bomba no Supremo Tribunal Federal contra o ex-juiz e atual senador que pode implodir toda a investigação da Lava Jato. Segundo informações divulgadas por Robson Bonin, na revista Veja, Youssef teria reunido provas contra Moro que podem anular o acordo de delação premiada, feita por ele nos primórdios da Força Tarefa e que serviu de base para todo o processo de lawfare conduzido por procuradores e pelo ex-juiz. O doleiro, que já havia sido investigado na Operação do Banestado, foi detido em 2014 e teve condenação de 121 anos reduzida para 3 por conta de uma delação premiada homologada por Moro. Por causa do acordo, Youssef deixou a prisão em 2016, enquanto a Lava Jato colocava nas ruas seu projeto de poder, como definiu o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em sentença que
apontou erro histórico na prisão de Lula decretada por Moro. Na ação que será protocolada no STF, Youssef pede que Toffoli assuma a investigação contra Moro sobre os grampos encontrados em sua cela em 2014. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal pelo X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, 14, ao afirmar que a Corte protege a Constituição e o Estado Democrático de Direito ao condenar os golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília, no último 8 de janeiro. O direito penal deve cumprir funções repressivas e preventivas, mediante juízos de proporcionalidade. Foi o que o STF concretizou nesta quinta, ao aplicar as leis cabíveis a golpistas e participantes de atos violentos contra os poderes da República. Acredito que essa incidência das leis significa uma justa resposta aos autores dos crimes e, ao mesmo tempo, uma diretriz preventiva em favor dos bens jurídicos tutelados, especialmente a Constituição e o Estado de Direito, publicou. Nesta quinta-feira, o STF condenou 3 réus pelo 8 de janeiro, sendo 2 a 17 anos de prisão e outro a 14 anos. A CPM dos atos golpistas de 8 de janeiro teve acesso a um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o que aponta que houve movimentações incompatíveis na conta da empresa Hernani Filmes Marketing Digital. Segundo a informação do relatório do COAF, divulgada pela Globonews nesta quinta-feira, 14, a empresa recebeu R$ 753 mil de recursos públicos do fundo eleitoral, pagos por políticos do PL. Do próprio PL, legenda de Jair Bolsonaro, a empresa recebeu R$ 500 mil em 4 depósitos. A Polícia Federal investiga a suspeita de que a deputada federal Carla Zambelli usou dinheiro público para um pagamento ao hacker Walter Delgatti. Ele é investigado após acusações de tentativa de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Jean Hernani Guimarães Vilela, sócio da Hernani Filmes, é secretário parlamentar da congressista. De acordo com investigadores, ele foi responsável por um dos pagamentos a Delgatti, preso em Araraquara. O hacker admitiu ter colocado, em janeiro de 2023, informações falsas no sistema do CNJ, que abriga o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga na Corte, discutiram nesta quinta-feira, 14, sobre o papel do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema-direita invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. A discussão começou após Moraes interromper o voto de Mendonça para contestar alguns de seus argumentos contrários à imputação do crime de tentativa de golpe de Estado aos envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em minutos para impedir o que aconteceu, disse Mendonça. Não consigo entender e também carece de resposta como o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido, completou. Moraes interrompeu o ministro pouco depois e questionou: Vossa Excelência vem ao plenário do STF, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo? Vossa Excelência é quem está dizendo isso, muito embora eu queria, e o Brasil quer ver estes vídeos do Ministério da Justiça, falou Mendonça. Tenha dó, disparou Moraes em outro momento do bate-boca. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso acompanhou parcialmente o relator, ministro Alexandre de Moraes, e votou nesta quinta-feira, 14, pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira por 4 crimes, propondo 10 anos de prisão. Barroso disse entender que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito já está englobado no crime de golpe de Estado e, portanto, condenou o réu com base neste último, somando os crimes de associação criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça pelo emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Com isso, o Supremo já formou maioria pela condenação do réu. Alexandre de Moraes propôs 17 anos de prisão. Edson Fachin acompanhou integralmente o relator.
André Mendonça propôs 7 anos e 11 meses de prisão. O revisor, ministro Nunes Marques, propôs 2 anos e meio e Zanin, o terceiro a votar, pediu 15 anos de prisão para o réu. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou, nesta quarta-feira, 13, pela absolvição parcial de Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pela Corte pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nunes Marques divergiu do voto apresentado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de Aécio a 17 anos, em regime fechado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público, com uso de substância inflamável. Nunes Marques votou somente pela condenação do acusado a 2 anos e 6 meses de prisão, em regime aberto pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio tombado. As fotos e vídeos por ele postados nas redes sociais demonstram que ele aderiu aos manifestantes que ingressaram mediante violência no Congresso, concorrendo para os danos do patrimônio tombado, afirmou. No entanto, o ministro divergiu de Moraes e absolveu Aécio das acusações de atentar contra a democracia e de golpe de Estado. Segundo o ministro, é necessária ameaça às autoridades dos poderes para a caracterização dos crimes. O tenente-coronel Mauro Cid contará em delação premiada os detalhes da relação de Jair Bolsonaro com veículos de imprensa alinhados ao governo dele. O militar também falará sobre a proximidade do ex-ocupante do Planalto com a Jovem Pan, canal de notícias que tinha em seu elenco apoiadores públicos de Bolsonaro. O tenente vai dizer como ajudava Bolsonaro a marcar entrevistas com a Jovem Pan, e também dará detalhes do contato direto do militar com alguns comentaristas e repórteres da emissora, para alinhamento de discurso, como se fosse um assessor de imprensa do ex-chefe do Executivo Federal. A informação foi publicada nesta quarta-feira, 13, pela coluna F5. Investigadores querem mais informações da relação entre Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, que pode fornecer mais detalhes em 3 investigações: inquérito das joias, fraudes em cartões de vacina e tentativas de um golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes deu liberdade a Mauro Cid na semana passada. O militar estava preso desde maio após acusação de envolvimento em fraudes em cartões de vacina. Os integrantes da CPM estão em intensa discussão. A tendência é que suspendam a sessão de hoje, 19. A decisão tem por objetivo chamar a atenção para o verdadeiro esvaziamento que os 20% de ministros que Bolsonaro disse ter dentro do Supremo Tribunal Federal avancem para a desmoralização dos trabalhos. De acordo com o deputado Rogério Correia, é necessário chamar a atenção para essa tentativa, e a melhor maneira de fazer isto é não realizando a sessão. A decisão tomada nesta segunda-feira pelo ministro Mendonça, terrivelmente evangélico, e, poderíamos acrescentar, absolutamente submisso, de conceder ao primeiro-tenente Osmar Crivellati o direito de não ser obrigado a depor, a pedido da defesa, causou perplexidade e revolta entre os membros da CPMI. A atitude do ministro seguiu a do colega Cássio Nunes Marques, que anteriormente concedeu o mesmo direito a Marília Alencar, secretária de inteligência do então ministro Anderson Torres. O caso criou jurisprudência para um não comparecimento em cascata. Enquanto isto, o presidente da comissão, Arthur Maia, recorreu da decisão. Aliados próximos a Jair Bolsonaro sugeriram recentemente que o ex-presidente considere adiantar-se e solicitar um depósito em juízo referente ao valor das joias que ele recebeu como presente de autoridades estrangeiras e posteriormente vendeu. Essa recomendação visa principalmente abranger os presentes que ainda não foram localizados, incluindo um valioso relógio Patek Philippe avaliado em $75 mil dos Estados Unidos, R$375 mil. Na perspectiva dos assessores do ex-capitão, a ação de depósito judicial serviria como uma clara demonstração de que ele não teve a intenção de enriquecimento ilícito e que mantém uma postura desinteressada em relação ao dinheiro. Os recursos depositados seriam mantidos em uma conta sob a custódia da Justiça, até que a investigação sobre a venda das joias e outros presentes oficiais seja concluída, e o caso seja finalmente julgado pelo Judiciário.
O ex-presidente pretende argumentar que ele decidiu manter os presentes por considerá-los itens personalíssimos e que a venda ocorreu de boa fé, com a crença de que tinha o direito de comercializá-los. A informação foi divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópolis. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou por meio da rede social X, antigo Twitter, que a Polícia Federal irá analisar os possíveis crimes relacionados à Operação Lava Jato, após a divulgação de um relatório do Conselho Nacional de Justiça. O documento, elaborado como parte de uma correição extraordinária, aponta uma série de irregularidades na atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região durante a operação. O relatório, encaminhado ao ministro Flávio Dino pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, revela a falta de cautela, transparência, imparcialidade e prudência por parte de magistrados que estiveram envolvidos na Operação Lava Jato. Salomão sugeriu a Dino a constituição de um grupo de trabalho para aprofundar análises e adotar medidas preventivas, inclusive sobre cooperação jurídica internacional. O ministro anunciou que está de acordo e que adotará ainda mais providências. Além de concordar com tal proposta, enviarei o relatório da Corregedoria Nacional para análise da Polícia Federal, no tocante a possíveis crimes perpetrados acerca da destinação dos recursos financeiros manuseados pela Lava Jato. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid resolveu não só contar tudo como também colaborar com as investigações da Polícia Federal, que envolvem seu ex-chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está em fase de pré-delação, momento em que o investigado entrega tudo o que sabe. Só após isso é que os investigadores irão avaliar se há ou não consistência para uma delação premiada. Fontes ouvidas pelo blog de Natuza Neri, da Globonews, dizem que o ex-ajudante de ordens pode ir além do caso das joias sauditas, além do próprio fluxo financeiro de Bolsonaro. Uma nova linha de investigação, que ainda não foi revelada, pode surgir a partir daí. A situação de Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, se complica cada vez mais. Ontem, quinta-feira, 31, o casal, o advogado Fábio Van Garten e o ex-ajudante Marcelo Câmara resolveram ficar em silêncio em depoimento à PF sobre as joias. Os outros 4 depoentes, no entanto, o pai de Cid, Mauro Lourena Cid, o ex-ajudante de Bolsonaro Osmar Crivellati, e o advogado Frederic Wassef, optaram por responder às perguntas. A casa, quando se divide, cai, afirmou uma fonte da PF ao blog. Ré no Supremo Tribunal Federal por perseguição armada e envolvida nas denúncias de Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que teria sido contratado por ela para incluir um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Carla Zambelli tem mais um motivo para se preocupar e para explicar à Justiça. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF, enviado à CPM dos atos golpistas, revela que a deputada bolsonarista pode ter usado o Movimento nas Ruas, fundado por ela durante o processo de golpe contra Dilma Rousseff, para lavar dinheiro por meio de doações de apoiadores. Reportagem da CNN Brasil, que teve acesso ao documento, mostra que Carla Zambelli recebeu R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas, entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, quando ela já era parlamentar. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para a movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da senhora Carla caracterizam movimentação de recurso de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro, diz o relatório. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, mandou o desembargador Marcelo Malucelli prestar informações sobre sua atuação nos imbróglios de um processo envolvendo o advogado Tacla Duran. Malucelli, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é alvo de um pedido de providências para avaliar se foi cometida falta disciplinar. As informações são do G1. O desembargador do TRF4 restabeleceu, na terça, a prisão preventiva do advogado Tacla Duran, que havia sido revogada pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão veio após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspender as 2 ações penais contra Tacla Duran.
Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sérgio Moro em um escritório de advocacia e namorado da filha mais velha dele. Duran acusa Moro de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a finada Lava Jato. Segundo o G1, o corregedor ponderou no pedido de informações que todo esse cenário pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional com repercussão disciplinar por parte do desembargador Marcelo Malucelli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça para melhor compreensão dos fatos aqui narrados. O chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, alertou neste sábado 13 para a gravidade das novas revelações de negócios suspeitos envolvendo Michele Bolsonaro. O cerco se fecha a cada nova revelação. O @UOL Notícias divulgou trechos de uma conversa de Mauro Cid com ex-assessoras de Michele Bolsonaro. Os áudios transcritos sugerem indícios da existência de um esquema de desvios de recursos públicos, visando bancar despesas da ex-primeira-dama. Escreveu: depósitos teriam sido realizados em contas de assessoras com o intuito de mascarar a verdadeira origem do dinheiro. O modo que opera o clã Bolsonaro é o mesmo desde sempre. Logo logo, toda a verdade virá à tona, complementou. Diálogos entre o tenente-coronel Mauro Cid e assessoras do governo Jair Bolsonaro apontaram a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro vivo de gastos de Michele. 2 dias após chorar e falar que está sendo perseguida e injustiçada em meio ao avanço nas investigações do escândalo das joias, caso pelo qual foi obrigada a comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento, Michele Bolsonaro voltou a agir com escárnio e disse que a Mi-Joias, linha de joias e semijoias que anunciou, como deboche, que iria lançar, de fato, é um empreendimento que está sendo projetado. A declaração foi dada em entrevista ao site Diário do Poder publicada neste sábado 9, mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou um acordo de delação premiada entre a PF e o ex-ajudante de ordens do Palácio do Planalto, Mauro Cid, que tem potencial para levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à cadeia e que pode complicar a situação da ex-primeira-dama. É verdade, sim, o modelo de negócio ainda não está finalizado, mas pretendo que seja algo, por exemplo, que viabilize que mulheres que queiram empreender ou serem representantes possam obter liberdade financeira ou reforço do orçamento doméstico. Estamos definindo como isso vai funcionar, mas pretendo lançar o mais rápido possível. Em breve vocês conhecerão as joias da Michele. A resposta virá com a Mi-Joias e Semijoias, disse a esposa de Bolsonaro. Após os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Justiça, Flávio Dino, anunciarem que acionariam a Polícia Federal para investigar a disseminação de notícias falsas sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a corporação confirmou que já trabalha em uma investigação sobre o caso. A Fórum, a assessoria de imprensa da PF, informou que foi instaurada uma investigação preliminar em Passo Fundo para apurar a conduta da médica veterinária Samara Baum, presidenta da ONG Unidos pelos Animais de Sarandi, que havia dito que os donativos para a população atingida pelas enchentes no estado só seriam entregues na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos à doação, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar aqui em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações, disse a veterinária, que gravou o vídeo desmentindo a própria declaração após a propagação nas redes sociais. A fake news foi compartilhada em massa por bolsonaristas, entre eles o deputado federal Gustavo Gaia, que apagou as publicações mentirosas após saber que a PF havia sido acionada para apurar o caso. Fórum apurou que, no caso do parlamentar, uma outra investigação deve ser aberta. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, mandou o desembargador Marcelo Malucelli prestar informações sobre sua atuação nos imbróglios de um processo envolvendo o advogado Tacla Duran. Malucelli, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é alvo de um pedido de providências para avaliar se foi cometida falta disciplinar. As informações são do G1. O desembargador do TRF4 restabeleceu, na terça,
a prisão preventiva do advogado Tacla Duran, que havia sido revogada pelo juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão veio após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspender as 2 ações penais contra Tacla Duran. Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sérgio Moro em um escritório de advocacia e namorado da filha mais velha dele. Duran acusa Moro de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a finada Lava Jato. Segundo o G1, o corregedor ponderou no pedido de informações que todo esse cenário pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional, com repercussão disciplinar, por parte do desembargador Marcelo Malucelli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça, para a melhor compreensão dos fatos aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro será denunciado no Comitê da ONU contra a Tortura em uma sabatina que ocorre nesta quarta-feira, 19. O órgão irá examinar como está a situação do controle à tortura no país nos últimos anos, e o evento promete ser uma sabatina contra o ex-ocupante do Palácio do Planalto. As informações são da coluna de Jamil Chad, no UOL. A sabatina deve mostrar que Bolsonaro era um apologista da tortura, e que seu governo trabalhou para piorar os mecanismos de defesa contra a prática no Brasil. Durante os 4 anos de governo, Bolsonaro não apresentou dados de sua gestão no Comitê Específico das Nações Unidas sobre o tema. O apagão sobre o tema da tortura causou suspeição entre os investigadores do órgão sobre os temas de tortura no país. O atual governo irá aproveitar a situação para realizar denúncias importantes sobre as condições, em especial dos encarcerados no Brasil. O responsável pela exposição será Silvio de Almeida, chefe do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, que deve aproveitar para revelar a situação no país. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, houve pelo menos 44.200 denúncias de torturas e maus-tratos entre 2019 e 2022, em audiências de custódia no país. Isso representa um aumento de 100% em comparação com os 4 anos anteriores a Bolsonaro. O ministro da Justiça Flávio Dino, aprovado em primeiro lugar como juiz no mesmo concurso de Sérgio Moro, fez um comentário neste domingo 27, em sua conta do Twitter, aparentemente técnico, mas, ao mesmo tempo, um tanto misterioso. Sempre me perguntam quando esta ou aquela investigação chegará ao final. Isso depende do sistema de justiça, com o trinômio, delegado, MP e juiz, afirmou o ministro, ao apontar como se desenrola um processo. Mais adiante, no entanto, Dino parece se referir mesmo a algum dos vários processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro com base no retrospecto. Avalie o que está havendo o adensamento do conjunto probatório e, em breve, chegará o momento da colheita, encerrou. O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos Rodrigues, deu entrevista na tarde da última sexta-feira, 25, ao jornalista Josias de Souza, do portal UOL, na qual falou sobre as possibilidades reais de Bolsonaro ser preso. Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi acusado pelo ex-chefe de documentação histórica da Presidência da República, Marcelo da Silva Vieira, de ter levado itens do acervo privado de seu pai após uma passagem pelo Palácio da Alvorada. Os presentes, disse Vieira em entrevista ao Estúdio I, da Globo News, não teriam valor financeiro muito elevado. O filho do presidente, ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando, filmando. Não me recordo, acho que só filmando. E aí eu falo, Renan, aqui não pode filmar, por gentileza, isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né? E ele atendeu, desligou e ficou. Imediatamente eu passo um WhatsApp para o meu chefe direto, que era o Dr. Pedro, o chefe do gabinete pessoal, que estava ao lado do presidente avisando. Olha, o Renan está aqui querendo pegar alguns. Era boneco, era uma camiseta camuflada. Eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de valor enorme, né? E aí, está querendo pegar? Eu lembro que eram coisas simples. Eu cheguei lá, estavam todos separados numa mesa separados para ele, contou Vieira à jornalista Andreia Sadi. A expectativa de prisão de Jair Bolsonaro, extremista de direita que tentou golpear a democracia brasileira no dia 8 de janeiro,
e se envolveu num esquema de roubo de joias e presentes e doados ao Estado brasileiro, além de vários outros crimes. Mobiliza alguns de seus apoiadores mais radicais, que se deslocaram ao condomínio Vivendas da Barra para tentar evitar seu encarceramento, que pode acontecer a qualquer momento. No dia de ontem, o hacker Walter Delgatti apontou Jair Bolsonaro como organizador da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, ao lado da deputada Carla Zambelli, que se internou num hospital em Brasília. Mais tarde, à noite, a revista Veja trouxe a confissão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que o apontou como chefe da quadrilha de venda de joias. No fim do dia, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do seu sigilo bancário e fiscal, assim como do de Michele Bolsonaro. Advogados de Jair e de Michele Bolsonaro realizaram um conluio e, em manobra jurídica, apresentaram uma justificativa para que o ex-presidente e a ex-primeira-dama ficassem em silêncio no depoimento simultâneo realizado nesta quinta-feira, 31, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os advogados de Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação da Presidência, e do militar Marcelo Câmara, também usaram a mesma estratégia para que os dois também ficassem em silêncio. Já o tenente-coronel Mauro Cid e o pai, o general Mauro Lorena Cid, decidiram falar e neste momento prestam depoimento. Em 3 notas divulgadas após a chegada dos depoentes à PF, que marcou a oitiva para as 11 horas, os advogados questionam o fato da investigação tramitar no Supremo Tribunal Federal, e não na primeira instância. A manobra jurídica usa um parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendia que o caso tramitasse na 6ª Vara Federal de Guarulhos, onde havia uma apuração ligada às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Alvo da investigação sobre a organização criminosa que traficou joias e presentes recebidos pelo governo brasileiro para venda nos Estados Unidos, Frederic Wassef teria sinalizado a pessoas próximas que deve entregar quem é o mandante da recompra que fez de um Rolex, que foi surrupiado por Jair Bolsonaro e vendido para uma loja na Pensilvânia. O Wassef participa nesta quinta-feira, 31, do depoimento simultâneo de membros da ORCRIM na sede da Polícia Federal, em Brasília. Além dele, vão depor Jair e Michele Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o pai, o general Mauro César Lorena Cid, e Osmar Crivellati, subordinado a Cid na ajudância de ordens da presidência. Em entrevista atabalhoada, dias após a ação de busca e apreensão em endereços ligados a ele, o Wassef confirmou que recomprou o Rolex, que teria custado $49 mil, que foi devolvido ao Tribunal de Contas da União. No entanto, na ocasião, ele negou que tenha agido a mando do ex-presidente. Não foi Jair Messias Bolsonaro que me pediu. Meu cliente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa conduta, que é minha, e eu assumo a responsabilidade. Eu assumo, eu comprei. A possível prisão de Jair Bolsonaro enfrenta um novo cenário, pois aliados próximos do ex-presidente argumentam que a falta de apoio dos militares pode ser um fator crucial para sua condenação. De acordo com esses aliados, a relação entre Bolsonaro e os militares se deteriorou, especialmente após o envolvimento do general Mauro Lorena Cid no escândalo das joias, segundo informa a colunista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Antes disso, havia expectativas de que setores militares poderiam intervir junto ao judiciário, em favor de Bolsonaro, e da liberdade do tenente-coronel Mauro Cid, filho do general, e uma figura central nos escândalos que cercam o ex-presidente. No entanto, a descoberta de supostos esquemas de Caixa 2, envolvendo tanto o tenente-coronel quanto o general, teria minado qualquer possibilidade de intervenção dos militares nos processos judiciais. Em consequência, muitos militares decidiram se distanciar do problema, deixando Bolsonaro em uma posição mais vulnerável diante das investigações em curso.